Estão ouvindo? Sim. A pergunta é a seguinte: como conciliar a sustentabilidade e o segmento turístico em uma área de geoparque? Ok. O turismo é, eventualmente, o setor mais importante para qualquer geoparque neste momento em todo o mundo. E nós temos um desafio gigantesco pela frente, porque o turismo do mundo de antes Covid-19 será certamente um turismo diferente do turismo do mundo de depois do Covid-19. E esse, eu diria que é a grande oportunidade para nós olharmos para o turismo como uma ferramenta indispensável para a sustentabilidade dos territórios. Nisso, o geoturismo, e aqui uma vez mais o turismo do planeta Terra, não só o turismo da geologia, porque esse será o turismo geológico, mas o turismo que traz o sentido do lugar. Se vocês quiserem, em muitos aspectos, tem similitudes com o ecoturismo, com certeza, mas em que envolvemos tudo, não é? Desde a gastronomia, desde o folclore, desde a natureza, na sua componente biótica e na sua componente abiótica. Portanto, um envolvimento de todos em que este turismo tem de ser, efetivamente, responsabilidade de todos aqueles que vivem no território. Nós queremos ter visitantes, nós queremos ter pessoas que se apaixonem da mesma forma que nós estamos apaixonados pelos nossos territórios. Nós queremos que as pessoas se apaixonem pelo nosso folclore da mesma forma que nós estamos. Nós queremos que as pessoas fiquem cheias de vontade a nossa comida, as nossas receitas especiais, que provem os nossos doces, que provem a carne que é produzida no nosso território, que provem tudo aquilo que é natural e bom no nosso território. Nós temos que olhar, de facto, para o turismo, não um turismo massificado, em que vão milhares ou mesmo milhões de pessoas. Eu devo dizer que houve uma situação que foi tida até como grave e vista com apreensão por parte da rede global de geoparques, porque na China, no primeiro dia em que desconfinaram, houve imagens de um geoparque na região de Beijing, em que havia milhares de pessoas empacotadas, é essa a expressão, nos percursos pedestres do território, e essas fotografias e essas imagens foram dadas à estampa pela CNN, e isso é tudo aquilo que é contrário à sustentabilidade. Houve, naturalmente, conversas importantes com os responsáveis na China sobre essa realidade, mas nós temos que olhar para estes territórios. A sustentabilidade passa exatamente por termos, desde logo, um turismo de qualidade, uma oferta de qualidade, em que essa qualidade se reverta em, por pouco que seja, um acréscimo do valor nominal das coisas, ou seja, a qualidade nos hotéis, a qualidade nos restaurantes, a qualidade nos produtos, a qualidade na oferta de visitação, tudo isso feito sempre no sentido de darmos o melhor do nosso território e oferecermos a quem visita o território uma experiência efetivamente única e diferenciadora, que não só lhe crie vontade de voltar uma e outra vez, mas que faça com que ele tenha vontade de dizer ao familiar, de dizer ao amigo que vale a pena lá ir. Aquilo é, de facto, fantástico, aquilo é, de facto, diferente. E a sustentabilidade passa muito por essa realidade. É fácil? Não. Eu imagino que vocês, eventualmente, até já estão com mais questões depois da minha resposta, porque, de facto, não é fácil, mas é um desafio grande e é uma realidade constante. Nós, quando criamos um geoparque, nós não criamos um projeto para 4 anos, para a eleição de um prefeito, nem para 8, nem para 12. Nós criamos um projeto para gerações. Para nós,
para os nossos filhos, para os nossos netos e para que eles também deixem assim sucessivamente às gerações futuras. Eu vou fazer mais uma pergunta. Prezado Sim, por favor. professor, o senhor vê alguma vantagem numa hipótese dos geoparques serem tratados dentro das categorias internacionais de unidades de conservação? Ou ver vantagens inequívocas nesse tratamento distinto? Não, a minha resposta é inequívoca. Não, não há vantagens absolutamente nenhumas. Aquilo que é a realidade, e cada país tem essa realidade, das áreas de proteção ambiental. Um geoparque é um território que, inclusivamente, pode ter dentro do seu território parte ou todas áreas de proteção ambiental, mas há uma questão fundamental aqui. Um geoparque é feito com pessoas e para as pessoas. E isto deve ser básico, deve ser um pilar básico. Se nós criamos agora uma área em que vamos proteger por proteger, não vamos nunca ter um geoparque. E eu tenho que explicar isto muito bem. Vamos ver. Se nós fazemos uma proteção pela proibição, nós vamos ter um problema dentro de 4 ou 5 gerações. É que vamos ter decisores de então que, por não terem um conhecimento, porque não vivenciaram, porque não puderam visitar, porque não puderam olhar, ver, perceber, no momento de tomarem uma decisão, eles vão ser uma espécie de analfabetos funcionais. E o que é que vai acontecer? Eles vão dizer, não, pode abrir a estrada, pode abrir a pedreira, pode explorar. Não é porque eles sejam contra ou que sejam a favor da destruição, porque eles não sabem o valor de, nunca lhes foi ensinado. Por isso é que os geoparques protegem, há a proteção, e isso é assumido logo na base, mas é uma proteção pela promoção, pela educação. Os geoparques estão comprometidos a ensinar, a mostrar o valor, a fazer com que as pessoas protejam porque entendem que aquilo é seu, não é porque foi decretado, não é porque foi posto sob a forma de lei, não. Quem vive no território sabe que aquela rocha é única, sabe que aquele fóssil é único, sabe que aquela cascata é maravilhosa, sabe que aquela gruta é também é mágica, inclusivamente tem poderes mágicos. Tudo isso é posto em valor e tudo isso se ensina. Se não se ensinar isso às pessoas e se disser, não pode ir ali, não é? Não pode conhecer aquilo, não pode estudar aquilo, não pode... Dentro de 4 ou 5 gerações, há um risco sério de um decisor político, por analfabetismo funcional, porque nunca lhe foi ensinado, dar origem a que se destrua. Os geoparques não implicam criação de novas leis. Não têm, a Unesco não impõe isso, em lugar nenhum. As leis que existem no país são, por norma, suficientes. Têm, naturalmente, de ser respeitadas. E isso é competência da estrutura de gestão, da estrutura de manejo do território, essa responsabilidade em garantir que são cumpridas as leis nacionais. Se, numa situação específica, há uma ameaça objetiva à destruição e é algo que é passível de ser protegido com a nova lei, então, com certeza, e aí até não só a estrutura de manejo, não só os líderes políticos, mas a própria população deve pedir que seja criada uma proteção específica para isso. Agora, não há necessidade de criação de novas leis. É só a necessidade de se cumprir as leis. E eu volto a dizer, o Brasil tem das leis mais restritivas do mundo para a proteção. O que importa é protegê-las. Eu dou-vos um exemplo. A primeira vez que eu fui ao Brasil, 1993, eu lembro-me de ter comprado um peixe fóssil
da Bacia do Araripe, na cidade de Olinda, no Recife. E eu não sabia que havia uma lei de 1942, do tempo da Segunda Guerra Mundial, no Brasil, que proibia não só a venda, como a consequente compra, como a própria saída do país desse fóssil. E eu saí, ninguém me disse nada. Não é? Se ela fosse aplicada, eu teria sido preso, por exemplo. Eu hoje poderia ser preso. Felizmente as mentalidades estão a mudar, felizmente, mas ainda há essa situação. Portanto, são questões extremamente importantes que nós temos de ter diante de nós e que isto também está associado àquilo que é a sustentabilidade, àquilo que é o uso das pessoas. A Unesco mostra e tem definido claramente aquilo que é património geológico daquilo que é recurso geológico. E se um determinado material geológico é explorado para que possa, para ser comercializado, para ser usado como recurso geológico, se ele tiver, por exemplo, se for uma área onde apareçam... Vocês reparem, vou-vos dar o exemplo do Araripe, que lida com muitos problemas e que já se conseguiram muitas coisas. Aquelas pedreiras do calcário laminado têm dos fósseis mais importantes e mais famosos do mundo para aquele tempo geológico, não é? O Cretáceo. E aquilo é quase impossível. Não é? Se vocês forem à pedreira, se levarem um martelo, vocês quase de certeza em 5 minutos estão a encontrar fósseis. Eles estão lá. É uma realidade. Aquilo gerou um comércio astronómico. Hoje, o Geoparque já conseguiu conscientizar muitos daqueles trabalhadores, muitos daqueles empresários, deu formação a grupos de rangers mirins, não é? De meninos das escolas dali de Santana do Cariri, que vão em grupos recolher esses fósseis, criou um museu de qualidade mundial em Santana do Cariri. Para aqueles que não conhecem, aquilo fica longe de tudo, e, no entanto, tem lá um museu de qualidade mundial. É um referente mundial para muitas coleções, e há uma conscientização cada vez maior das novas gerações, da geração, já não da nossa, mas da geração dos nossos filhos, para o valor daquilo. E aos poucos, isto é um trabalho de gerações, eu já vos expliquei, aos poucos, esse comércio tem vindo a desaparecer. As autoridades estão também elas muito mais ativas, o DNPM, as entidades responsáveis, a própria Polícia Federal está muito mais ativa em tudo isso, estão muito mais sensibilizados. Portanto, aos poucos, aquilo que era uma coisa sem controle, de lapidação de um património que é, em primeiro lugar, de quem vive nesse território, depois dos brasileiros, depois do mundo inteiro, esse património começa cada vez menos, ou melhor, começa cada vez mais a ser respeitado, a ser estimado, a ser preservado, a ser estudado, a ser posto ao serviço de um cada vez maior conhecimento das gerações vindouras. Professor, nós vamos fazer uma última pergunta para encerrar. Muito obrigado. Como tem sido o trabalho com a comunidade em torno dos geoparques? O trabalho com a comunidade é fundamental. É absolutamente fundamental. E deve ser efetuado desde o início. Desde o início. Hoje, o Geoparque Araripe é um bom exemplo. Mas nós temos mais 2 bons exemplos no Brasil. O Geoparque Aspirante Siridó e o Geoparque Aspirante Canyons do Sul, que fizeram um trabalho absolutamente notável. E eu destacava, de facto, o trabalho que o Siridó tem feito com a comunidade. Aquilo que eu já tive a oportunidade de ver, eu nunca estive no Siridó, infelizmente, tenho vontade de, quando todos desconfinarmos, e uma das próximas vezes que eu vá ao Brasil, de visitar esse território, mas, efetivamente, são locais onde nós, o feedback que nos chega, portanto, a informação que nos chega, aquilo que nós vamos vendo, já tem uma articulação extraordinária com a comunidade. E vemos que os geoparques onde mais envolvida está a comunidade são aqueles
que têm melhores exemplos de sustentabilidade, são aqueles que têm melhores exemplos até de retorno efetivo para essa comunidade e de compromisso de proteção pela comunidade. Não precisam de ter um polícia ao lado de cada geossítio, de cada monumento geológico, não precisam de ter um polícia ao lado de cada árvore única ou de cada pássaro único, não. A comunidade encarrega-se de fazer isso. É a própria comunidade que olha para aquilo como valores que são seus de todos eles e que são identitários. E isso, de facto, tem feito toda a diferença. O envolvimento da comunidade traz diferenciação. O envolvimento da comunidade traz ou contribui para que seja um produto cada vez mais único, cada vez mais diferente, cada vez mais apelativo, cada vez mais um produto turístico de alta qualidade, cada vez um fator de renda acrescido. E isso é extremamente importante e tem sido, de facto, o grande segredo, os grandes geoparques, aqueles que são bons exemplos de geoparques, neste momento, a nível mundial, têm um envolvimento tremendo da comunidade, com, por exemplo, os chamados rangers, que são ou são alunos das escolas, ou são já pessoas reformadas, que têm uma vida ativa, apesar da sua idade, e que querem contribuir para o bem comum, e que põem o seu conhecimento ao serviço do bem comum. São aqueles que preservam tradições, são aqueles que preservam saberes fazer, o saber fazer ancestral e que o passam às novas gerações, que os sabem transformar recorrendo às novas tecnologias, recorrendo às novas ferramentas de informação, divulgando. E isso é uma realidade que é vibrante em muitos territórios, mas que, em especial, na América Latina, é uma realidade que está a servir de bom exemplo para muitos do lado de cá, e quando eu digo do lado de cá, digo na Europa e também na Ásia. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Agradecemos toda a contribuição que você nos deu. Gostaríamos que você fizesse agora as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite que me foi feito. Foi um convite que muito me honrou. Ficou o meu e-mail na imagem final. É muito fácil. Qualquer dúvida que tenham, neste momento estão 67 pessoas a assistir, o que é fantástico. Qualquer dúvida que tenham, não tenham problema, enviem um e-mail para mim, eu responderei em função do meu tempo, mas prometo que responderei a todos. A minha inteira disponibilidade para colaborar convosco naquilo que entendam por útil relativo a esta temática. Estarei sempre disponível para aqueles que estão a trabalhar no município de São Desidério para a criação de um novo geoparque. O meu incentivo a esse trabalho, tenham a noção que não serão os donos do geoparque, mas que serão aqueles que deixarão para as gerações futuras, se assim o conseguirem, e eu espero sinceramente que sim, deixarão algo de muito valor, algo que não se mede em valor de dinheiro, mas que se mede em valor de desenvolvimento de um território. E isso é efetivamente extraordinário e não tem preço. A todos aqueles que são interessados nesta matéria, o meu incentivo para que continuem a trabalhar e, se estiverem de facto interessados, inscrevam-se no curso da 4ª Universidade Internacional de Verão. Ficou o site, mas também podem procurar pela Cátedra Unesco de Geoparques e lá certamente encontram informação para o curso. Um abraço grande, um abraço fraterno deste lado do Atlântico para todos vós. Desejo-vos continuação do bom trabalho e votos de continuação de uma ótima saúde para todos vós e as vossas famílias. Muito obrigada, nós nos sentimos todos honrados, com certeza. Gostaríamos de convidá-lo para assistir a palestra do professor Dr. Evanildo Cardoso,
Se o senhor tiver disponibilidade, sinta-se convidado. Muito obrigada. Muito obrigado, com certeza, será um gosto.